Você encontra aqui na RCI, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A RCI apresenta programa Antes do Almoço, jornalismo e prestação de serviço, sempre ao seu lado. Apresentação, Guilherme Wojciechowski. 11h32 nesta quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Muito bom dia, você que está aqui na sintonia da RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, transmitindo na faixa de 1320 AM em toda a região de fronteira, também transmitindo no nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu, também pelo nosso aplicativo Sempre RCI e no site semprerci.com.br. Muito bom dia, eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Antes do Almoço, hoje trazendo informações, trazendo entrevistas aqui da nossa terra das Cataratas. A temperatura de momento em Foz do Iguaçu oficialmente está aí na casa dos 26 graus, mas a sensação térmica, claro, já acima disso. O CIMEPAR, que é o órgão oficial de meteorologia aqui do estado, aponta 27 graus para hoje, máxima de 33, e a previsão para os próximos dias deve continuar assim, né? Com calor, com sol aqui na fronteira. No domingo é que podem acontecer algumas pancadas de chuva com temperaturas entre 20 e 29 graus. Vamos atualizar para você a movimentação na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, que está com muitos caminhões em direção ao território paraguaio. Você que está indo aí a Ciudad del Este, pega a fila, né, ao fazer essa travessia, já um pouquinho ali na região do viaduto, né, da Avenida JK, no meio do viaduto, em diante, você já pega a lentidão sentido Paraguai. E atenção com os caminhões, né, muitos deles parados aí no acostamento da BR-277 no dia de hoje, em razão de que até na semana passada houve, né, uma situação, um protesto, né, uma manifestação por parte dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que acabou por atrasar a liberação de cargas na fronteira, e muitos desses caminhoneiros estão apenas nesta semana conseguindo seguir viagem em direção aos seus destinos. Então, atenção com os caminhões, como dito, trânsito congestionado no Alto da Ponte, fila na região do viaduto da Avenida JK, mas para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, agora o trânsito flui de forma rápida. Vamos fazer aqui informações também sobre a BR-277, você que vai pegar essa rodovia, encontra apenas um trecho com interdição nas imediações de Catanduvas, quilômetro 574 ao quilômetro 575, em razão de obras que acontecem por ali. Atenção dobrada nos trechos de pista simples entre Céu Azul e o município de Cascavel. Se você vai passar por ali, cuidado redobrado mesmo nos seus deslocamentos. Comigo aqui no estúdio, Marina Araldi. Bom dia, Marina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Hoje o nosso assunto no programa, assunto principal, tem a ver com fronteiras. Isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui no Antes do Almoço de hoje o professor de Direito e autor do livro Formação das Fronteiras Latino-Americanas, Fábio Aristimunho Vargas. A partir do exame das diferentes conceituações de fronteira, a publicação analisa o histórico da configuração dos limites entre os países da região, trata em seguida do regime jurídico vigente em cada uma das linhas limítrofes, bem como dos litígios territoriais presentes e passados. Guilherme? Olha, é um trabalho muito interessante que eu fiquei surpreso, inclusive, quando eu vi, até pela extensão de todo esse trabalho, a análise adotada. Vamos falar bastante sobre as nossas fronteiras aqui também. Portanto, é um prazer receber aqui o professor Fábio Aristimunho Vargas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marina. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação, obrigado pelo convite. É um livro chamado Formação das Fronteiras Latino-Americanas, um livro editado pela Fundação Alexandre de Gusmão. E esse livro, além do formato físico em si, ele também está disponível para consultas na internet? Está disponível para download gratuito no site da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que tem como projeto editorial disponibilizar gratuitamente todo o seu acervo. Trata-se de uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Então, o meu livro está disponível. Quem quiser fazer o download gratuitamente, é só entrar no site da FUNAG. E é um livro realmente aí de respeito mesmo. Eu estava olhando ali alguns dos conteúdos. É um assunto bastante relevante, especialmente numa região como a nossa, em que estamos aí, Brasil, Paraguai e Argentina. E também existem muitos mitos, né, que nós vamos tratar aí ao longo do programa, né, sobre a formação, né, das fronteiras aqui na nossa região. Para você que está nos ouvindo e quer entrar em contato conosco, repasso aqui as formas que você pode interagir com a nossa programação, começando pelo nosso WhatsApp. Anote aí,
Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. WhatsApp aqui da RCI para você registrar na sua agenda, salvar aí, enviar mensagens sempre que você quiser entrar em contato conosco. É o 991450911. O e-mail é o jornalismo@semprerci.com.br. Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você pode ver também esse programa, né? Estamos ali com imagens ao vivo aqui do estúdio. No Twitter, @SempreRCI, Instagram, Rede Comunicadora Iguaçu, a palavra Iguaçu com 2 S. O telefone fixo é o 3523-2211, repetindo o número aqui para você, 3523-2211, os contatos, né, para você interagir conosco aqui na RCI. E falando especificamente desse livro, gostaria até de perguntar aqui, como foi que surgiu a ideia para fazer essa publicação? Foi de um trabalho acadêmico? O livro é resultante da adaptação da minha tese de doutorado pela USP, que eu fiz num programa chamado Programa Latino-Americano, PROLAN, e a ideia que quando eu apresentei como projeto, era tratar de algumas fronteiras latino-americanas. Mas durante o desenvolvimento, a abordagem foi tomando vulto, meu orientador mesmo pedia para que eu cada vez mais reduzisse, pegasse temas menores, mas eu fui no sentido inverso, de ampliar e abarcar até que chegou ao formato que é esse, que foi publicado, que é analisar todas as linhas de fronteiras da América Latina. São 20 países que conformam entre si 40 linhas de fronteira. E tem ali fronteira terrestre, fronteira marítima, foram analisadas até fronteiras extintas nesse trabalho? Justamente, eu fiz todo um histórico, eu sempre pretendia fazer uma visão, digamos assim, holística, né, geral das fronteiras. Então, eu fiz uma perspectiva histórica, analisei desde o período colonial, a ocupação do território, depois da independência, como as fronteiras foram se estabelecendo entre os países já independentes, até chegar à atual conformação. Então, fiz toda a análise histórica e depois, quando eu faço a análise atual, eu falo do regime jurídico em vigor. Quais são os tratados, quais são os critérios que são empregados na definição de cada uma dessas 40 linhas de fronteira. E é realmente um trabalho que, imagino, demandou muita pesquisa também, até porque alguns desses documentos estavam praticamente esquecidos pelos governos. Com certeza. Eu tive que fazer muita pesquisa, muita busca. Algumas fronteiras na América Latina são bastante polêmicas e existe, para elas, um farto material, uma farta bibliografia. Por exemplo, a fronteira entre Chile e Bolívia, que é uma das mais problemáticas, que inclusive está sob júdice hoje, na Corte Haia, que vai sair uma decisão em breve, tem uma bibliografia extensíssima. A fronteira Peru-Chile também, a questão das Malvinas, mas o grande problema são aquelas fronteiras que nunca deram trabalho. Por exemplo, fronteira Brasil-Venezuela, nunca teve nenhum litígio envolvido, ou entre alguns países da América Central. Então, para encontrar materiais sobre essas, demandou-se uma pesquisa intensa, contatos com bibliotecas no exterior. Então, nós tivemos trabalho dos dois lados, ou conseguir sintetizar um material farto, ou, por outro lado, encontrar algum material que trate de algumas das fronteiras. E a gente aprende na escola que o Brasil, como o maior país aqui da América do Sul, ele faz fronteira com praticamente todo mundo, menos com Chile e Equador. É o que a gente aprende na escola. E olhando o mapa, é o que de fato a gente vê. Agora, o Brasil já fez fronteira com o Equador? O Brasil teve um tratado de fronteira com o Equador de 1903, estabelecendo que os dois faziam fronteira, e ali se estabeleceu a linha, uma das linhas retas que nós temos lá na região norte, que é uma linha chamada Apapora-Tabatinga. Então, essa linha foi estabelecida no tratado de fronteira com o Equador. Posteriormente, o Equador cedeu aquele território para a Colômbia e perdeu em guerra uma outra parte do território para o Peru, e hoje o Brasil e o Equador não têm mais fronteira física, né? Porém, ficou essa fronteira virtual, por assim dizer, um tratado assinado entre o Brasil e o Equador, que nunca foi formalmente extinto, perdeu o seu pé, né? Mas foi curiosíssimo, o Brasil já teve tratado de fronteira com o Equador. E até é importante a gente frisar essa questão das linhas retas, porque a primeira fronteira que nós tivemos na América, no momento aí dos descobrimentos, né, em que os europeus começaram a chegar aqui na América, foi justamente uma linha reta, né? A linha do Tratado de Tordesilhas, pois é. Então, quando os europeus se expandiram e chegaram até as Américas,
eles precisaram estabelecer um critério, né, um critério de divisão entre as potências ibéricas, entre Portugal e Espanha. A primeira linha, na verdade, foi uma linha que seguia não o meridiano, mas o paralelo, que foi um tratado do século XV ainda. Depois eles reviram para uma bula papal, a bula de Intercetera, de 1491, que passou uma linha no meio do oceano. Portugal não ficou satisfeito. Portugal já sabia de alguma coisa ali, Portugal, né? certamente já sabia da existência do Brasil e forçou a revisão dessa bula papal, e ela acabou sendo substituída por um tratado bilateral, que é o que nós conhecemos como Tratado de Tordesilhas, de 1494, 2 anos depois da chegada do Cristóvão Colombo às Américas. E o interessante para a gente aqui também é que, pelo Tratado de Tordesilhas, praticamente todo o território do que hoje é o estado do Paraná ficava sob domínio da Espanha, né, que é a região de Foz do Iguaçu. Pegava o quê? A região ali de Curitiba, litoral, aquela área próxima ali era domínio português. Então, durante o período colonial, nunca se fez um traçado exato do que seria a linha de Tordesilhas. O tratado dizia que os 2 países, a Espanha e Portugal, enviariam caravelas, eles fariam demarcações, mas isso nunca foi feito na prática. E durante o período colonial, vários cartógrafos tentaram dizer onde passaria exatamente a linha de Tordesilhas, e cada um com uma interpretação diferente. Hoje, as medições contemporâneas dizem que a linha de Tordesilhas passaria por Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. Aí Curitiba estaria dentro do lado português ainda, mas o resto do Paraná, o interior, estaria todo dentro do domínio espanhol. E foi efetivamente ocupado pela Espanha até o século XVII. Essa região aqui, por exemplo, Foz, tinha um povoado espanhol chamado Ontiveros, um pouco ali para cima da Itaipu. Era uma cidade espanhola, respeitável, assim como havia muitas missões jesuíticas espanholas nessa região, que no fim acabaram todas evacuadas por determinação do rei da Espanha, por conta do assédio dos bandeirantes. Os bandeirantes vinham a essa região para basicamente apresar índios que eram escravizados e vendidos lá para o Nordeste para trabalharem na produção açucareira. E por que eles tinham predileção por essa região? Porque nas missões os índios estavam incorporados ao mecanismo econômico colonial, na estrutura de produção. Então eram índios já, digamos assim, aculturados, assentados, acostumados à lida, né? Enquanto que índios mais do interior eram índios selvagens, muitos deles antropófagos, então esses não interessavam tanto aos bandeirantes. Então eles vinham aqui nas reduções espanholas a presar índios para vender para lá. E essa região foi tão assediada que o rei espanhol determinou o esvaziamento das cidades e a transferência dessa população para o outro lado do rio, para a margem do que hoje é o Paraguai. Pois é, e esse é o tipo de coisa assim que eu me reviro quando eu escuto alguém falando que a região nossa aqui não tem história, né? Fala assim, Foz do Iguaçu não tem história e tudo mais, porque é impressionante a quantidade de fatos históricos que nós tivemos aqui, fatos conhecidos, né? Isso desde o primeiro registro das cataratas, lá em 1542, até a época bem anterior ali à fundação, né, da cidade de Foz do Iguaçu, da colônia militar, enfim, essa questão mesmo das próprias reduções jesuíticas, elas começaram aqui no Paraná e depois foram transferidas para os locais onde existem as ruínas que nós conhecemos hoje. Enfim, é um resgate que precisa ser feito e na volta do intervalo eu vou perguntar aqui para o professor Fábio Aristimunho Vargas sobre uma questão que a gente volta e meia escuta as pessoas falando, né, que é aquela de que aqui tudo era Paraguai e que o Brasil tomou essa terra na época da guerra. Será que isso é verdade? Olha, acompanhe com a gente aqui na volta do intervalo no programa Antes do Almoço. Programa Antes do Almoço volta já. Sônia Helena Atelier, aluguéis e vendas de vestidos sociais para formaturas, casamentos, 15 anos, ternos, smoking e os mais belíssimos vestidos de noivas para que o seu sonho se torne realidade. Sônia e Helena Atelier, há 21 anos realizando sonhos. Em Santa Terezinha do Itaipu, na Avenida dos Estados, 1862. Fone 3541-1836. E agora também em Cidade Leste, no Paraguai, Avenida del Lago Boquerón, edifício Los Herbales. 11 horas e 46 minutos.
A Copel alerta. A faixa de terra sob as linhas de transmissão é uma área de segurança. Não estacione, construa ou jogue lixo nestas áreas. Queimadas também são proibidas. Se presenciar situações de risco ou ocupações irregulares embaixo das linhas de alta tensão, avise a Copel. Evite o choque, evite acidentes. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Nunca se investiu tanto em saneamento no Paraná. São diversas realizações na rede de coleta e tratamento de esgoto. Você quase não vê, mas tem novas tubulações por baixo da terra em todas as regiões. Desde 2011, a nossa rede cresceu 68%. A tubulação total chega agora a 35 mil quilômetros, quase uma volta ao mundo. Isso é trabalho da Sanepar e do Governo do Paraná, sempre a favor dos paranaenses. A Itaipu é a maior geradora de energia limpa do mundo, mostrando que é possível ser gigante sem se descuidar do meio ambiente. Somos responsáveis pela energia positiva que chega até milhões de casas. Levamos até você aquela música que deixa o seu dia mais especial. O filme que faz você sair do cinema emocionado. A meia luz no jantar romântico. Isso é Itaipu. Boas energias para o planeta. De segunda a sexta, das 17 às 19 horas, você confere as últimas da política, bastidores do poder direto de Brasília, aqui na RCI, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar programa Antes do Almoço. 11 horas e 48 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, de volta ao programa Antes do Almoço, nesta quinta-feira, dia 12 de abril de 2018, 27 graus a temperatura aqui em Foz do Iguaçu. Estamos ao vivo com você até 12h30 nas ondas da RCI. Marina Arnaldi está comigo aqui no estúdio para trazer a informação de que a Prefeitura já está convocando aí os candidatos que foram aprovados no PSS para professor na rede municipal, Marina. Isso mesmo, Guilherme. A Prefeitura de Foz está convocando mais 29 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a função de professor de ensino fundamental. Este é o segundo chamamento feito pelo município. Ao todo, 52 candidatos já foram convocados para assumir as funções. A nova convocação foi publicada no Diário Oficial de terça-feira e os profissionais classificados terão entre os dias 12 e 23 de abril para apresentar a documentação junto à Diretoria de Relações de Trabalho, subordinada à Secretaria Municipal de Administração. A previsão é que os novos professores tomem posse no dia 2 de maio. O chamamento se dá em substituição aos servidores da Rede Municipal de Ensino que solicitaram exoneração e aposentadoria este ano. As provas do concurso serão aplicadas neste domingo, dia 15, para mais de 10 mil candidatos que disputam uma das 134 vagas na administração pública. O nome dos candidatos convocados no PSS está disponível no edital 001/10/2018 no www.pmfi.pr.gov.br. Guilherme? Obrigado, Marina, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Estou conversando no Antes do Almoço de hoje, né, com o professor Fábio Aristimunho Vargas. Ele sim a gente pode chamar de doutor, né, professor doutor, pelo trabalho de doutorado apresentado, e que se chama, deu origem a um livro, né, chamado Formação das Fronteiras Latino-Americanas. É um livro que trata de todas as fronteiras aqui do nosso continente. E antes, né, de irmos ao intervalo comercial, eu falei sobre uma questão, um mito, né, que comumente a gente escuta aqui na região de Foz do Iguaçu, de que toda essa área em que estamos hoje, né, o município de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, até Guarapuava, aquela região, tudo isso era território do Paraguai, e que com a guerra, né, que aconteceu ali entre 1865 e 1870, né, a guerra contra o Paraguai, o Brasil teria tomado esse território. E aí eu pergunto, isso procede? É verdade? Ou é só um mito? Do jeito como
é normalmente referido no senso comum, não procede, não tem nenhum fundamento histórico. Esta região toda aqui pertenceu efetivamente à Espanha, a uma província espanhola chamada Paraguai, a certo momento, né, que depois foi convertida em vice-reino do Rio da Prata, e o Paraguai continuou como uma província do vice-reino do Rio da Prata. Então, em algum momento histórico da colonização espanhola, essa região, sim, esteve sob domínio espanhol, não domínio do Paraguai, e nesse domínio espanhol era uma região chamada Paraguai. Que, no caso, tinha o seu centro de comando na cidade de Assunção. E depois Buenos Aires, a capital do vice-reino. E como eu havia dito antes, esta região foi povoada por espanhóis, né? Havia várias cidades importantes, inclusive, durante o século XVI e até mais ou menos a metade do século XVII, quando essas regiões foram evacuadas ante o assédio bandeirante, né, por determinação do rei, e daí essa região passou a ser incorporada aos domínios portugueses, efetivamente. E tudo bem, os portugueses passando o tratado da linha de Tordesilhas. Só que essa, digamos assim, essa expansão territorial dos portugueses, continente adentro, foi, no final das contas, ratificada num outro tratado chamado Tratado de Madrid de 1750, depois reiterado, cujas disposições foram retomadas no Tratado de Santo Ildefonso, né, já em 1803, né, e nesse caso essas terras, as terras da onde nós estamos, passaram a pertencer efetivamente, de fato e de direito, à coroa portuguesa. Então, a região aqui do oeste do Paraná, atual oeste do Paraná, desde 1750 era formalmente pertencente a Portugal. Depois, o reino do Império do Brasil, né, manteve essas terras, e assim nós temos aí a ocupação de fato e de direito dessa região como sendo brasileira, como sendo portuguesa e brasileira. Agora, aquele mito de que na Guerra do Paraguai se teria perdido e tal, isso não procede. O Paraguai, como Estado independente, Estado soberano, vem de 1811. E em 1811 já fazia mais de 60 anos que essas terras estavam incorporadas à América Portuguesa, né? Então, essa questão é um mito bastante difundido, mas sem nenhum embasamento histórico. É importante frisar isso, porque 1811, né, o ano em que o Paraguai iniciou seu processo de declaração de independência, não o ano do reconhecimento, o reconhecimento veio mais tarde, o Brasil 1822, e desde 1750, então já havia uma definição, inclusive, marcada pelo Rio Paraná e pelo Rio Iguaçu, aqui entre os limites da América Portuguesa e América Espanhola. Sim, na prática, o rio sempre foi o limite, o Rio Paraná foi o limite da fronteira física entre os dois impérios, né, o Império Espanhol e o Império Português. E falando ainda no Paraguai, o Paraguai só teve sua independência reconhecida pela Argentina depois da Guerra do Paraguai. E durante todo esse tempo, o próprio Paraguai, se fossem levar em consideração os termos anteriores, né, o chamado Uti Possidetis de Juris, ou seja, a organização territorial espanhola, o próprio Paraguai não deveria existir como Estado. A Argentina não reconhecia o Paraguai, reivindicava esse território como pertencente a ela. Inclusive, isso é um dos temas aí do tratado, né, da Tríplice Aliança, que inicialmente era um documento secreto, depois ele acabou sendo divulgado, inclusive durante a guerra, né, ele foi divulgado, e que lá previa-se a partilha do território do Paraguai, porque a Argentina justamente não reconhecia o Paraguai como um estado autônomo, mas como talvez até uma linguagem moderna, uma província rebelde, algo nesse estilo. Justamente, e a difusão dos termos do Tratado da Santa Aliança pegou muito mal no exterior, né? Países como o Reino Unido, os Estados Unidos, já naquela época como potência regional, né? Então, depois, já no encaminhamento do fim da Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, os países decidiram por não dividir o Paraguai, reconhecer a independência do Paraguai, e o Paraguai se converteu num estado tampão. E uma curiosidade, o governo da Colômbia, à época, determinou, por meio de uma legislação interna, que se o Paraguai eventualmente perdesse a sua independência, todos os cidadãos paraguaios teriam direito a reivindicar a nacionalidade colombiana. Vejam que curioso. E esse é um dos motivos dos laços históricos entre o Paraguai e a Colômbia. Por exemplo, o Paraguai não reconhece dupla nacionalidade, a não ser com dois países, com a Espanha, por motivos históricos da colonização, e com a Colômbia. São os dois únicos países com os quais o Paraguai reconhece a dupla nacionalidade, por causa dessa questão da eventual perda da soberania, né?
Eu lhe contava aqui fora do ar que uma vez em Assunção eu encontrei um cartão postal que mostrava uma imagem das cataratas e aparecia escrito lá, Cataratas del Iguaçu, Paraguai. E eu, obviamente, comprei, né, esse cartão postal pela curiosidade que ele representa mesmo, e perguntei à vendedora, né, por que estava escrito Paraguai na paisagem. O que ela me disse claramente foi, porque era nosso e nos roubaram. No caso, ela poderia até ter algum embasamento para dizer isso com relação ao que hoje é a província de Misiones, o lado argentino das cataratas? Nesse aspecto, nós podemos dizer que há, sim, alguma fundamentação, porque Misiones, e assim como o Chaco Oriental, a região de Formosa, o que hoje é Presidente Águias, né, eram territórios que cuja posse ainda não estava definida entre os dois países. Foi com a Guerra do Paraguai que se definiu a posse de Misiones em favor da Argentina, né, assim como Formosa. Já a Presidente Águias se resolveu com uma arbitragem feita pelo presidente dos Estados Unidos, que deu o nome, né? Então, ela tinha outros nomes, não me lembro agora, Província Ocidental, eu acho que era o nome original, e daí, nesse caso, assim se resolveu, né? Mas até a Guerra do Paraguai havia uma indefinição a respeito de Misiones. E Misiones, desde então, é uma província argentina, e a própria posse de Misiones é problemática no contexto argentino. Porque, dentre outros fatores, Misiones é pouco povoada, Misiones tem mais contato em fronteiras com outros países, o Brasil e Paraguai, do que com a própria Argentina, né? Então, Misiones sempre foi um elemento complicado dentro da Federação Argentina. Até se nós olharmos o mapa de Misiones, né, ela é como se ela fosse um braço de terra entre os rios Paraguai e Paraná e o Uruguai, né, acaba fazendo mais contato realmente com os territórios da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Enfim, é realmente uma característica particular. Agora, existia também uma disputa de terra entre Brasil e Argentina nessa região, que nessa mesma região, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina. Isso, que a argumentação era que essa região que ela virou o nome de questão de Palmas. Era a região ao redor de Palmas, em Santa Catarina, o que hoje é Francisco Beltrão também, no sudoeste do Paraná. Essa região toda passou a ser reivindicada pela Argentina a certa altura, no final do século XIX, como sendo um prolongamento da província de Misiones. O que a Argentina alegava é que na demarcação da fronteira identificaram um rio inadequado. Porque uma coisa é a delimitação, outra é a demarcação. Delimitação é fazer um tratado dizendo por onde passa a fronteira. Que no caso era o rio Peperiguaçu, né? Se dizia. Daí, na hora de fazer a demarcação, ou seja, ir até o terreno e identificar qual é o rio e colocar os marcos, segundo a Argentina, a comissão mista teria identificado o rio errado. E daí ela dizia que era um rio mais a leste, e daí isso incorporaria toda essa região que seria pertencente ao Brasil, à Argentina. Então, essa questão foi levada também à arbitragem internacional, também, curiosamente, a um presidente dos Estados Unidos, chamado Cleveland, que ouviu os argumentos dos dois lados. Pelo Brasil foi o Barão do Rio Branco que fez a defesa, e deu ganho de causa ao Brasil, e por isso a cidade de Clevelândia recebeu esse nome, em homenagem ao presidente Cleveland dos Estados Unidos. Clevelândia, no sudoeste do Paraná, ali próxima a Pato Branco. Realmente um pouquinho da história, né, da nossa região, aqui, ocupação das regiões oeste e sudoeste do Paraná. Vou chamar mais um intervalo aqui na nossa programação. Na volta, no próximo bloco, vou continuar esse papo aqui com o professor Fábio Aristimunho Vargas a respeito das fronteiras brasileiras, as fronteiras dos países aqui do nosso continente, até porque, já falamos aqui, onde está Foz do Iguaçu, já havia uma definição, né, de separação entre Portugal e Espanha antes da existência em si independente de Brasil e Paraguai, ou seja, aqui oficialmente, né, na vida independente, não foi Paraguai, mas havia alguns territórios em litígio, né? Isso é até contado um pouco na história da usina de Itaipu, algumas áreas em que não se sabia onde era Brasil, onde era Paraguai, enfim, a gente vai contar um pouquinho disso na volta do intervalo aqui no Antes do Almoço. Programa Antes do Almoço volta já. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílios para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para o seu negócio, fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, presentes, decorações, flores e arranjos, também na Casa Vitória. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Você sabe o que é Arbora Estúdios e Residência? É uma
uma nova proposta de moradia e investimento que está chegando em Foz do Iguaçu, perto da Avenida Felipe Vantia, com um projeto surpreendente, alto padrão nos acabamentos e o mais importante, preços bem acessíveis. São unidades compactas, estúdio ou duplex, ideais para uma ou duas pessoas, para moradores ou visitantes, estudantes ou aposentados. Marque uma visita e venha conhecer o apartamento decorado. Entre em contato pelo WhatsApp 991470321. Seja para morar ou investir, você tem que conhecer o Arbórea. www.arborea.com.br e no Facebook Arbórea Edifícios. Realização Leanco Incorporadora. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. De segunda a sexta, de 16h30 às 17 horas, a RCI apresenta Uniamérica em Ação, a faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Ravaí, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Voltamos a apresentar programa Antes do Almoço. 12:03, de volta aqui ao programa Antes do Almoço, nesta quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estamos ao vivo com você aqui na RCI, trazendo informações da nossa cidade, entrevistas. Hoje estamos falando sobre um tema de fronteiras aqui na nossa programação. Fique à vontade para participar através das nossas redes sociais. Também atualizo para você a nossa situação no trânsito na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, que segue aí com registro de lentidão em direção ao país vizinho, né? Você que está indo à Cidade Leste, pega lentidão no alto da ponte, muitos caminhões também fazendo essa travessia. E a fila, ela começa ali nas mediações do viaduto da Avenida JK. No alto do viaduto você já pega lentidão sentido Paraguai. No trecho que acontece aquele afunilamento de pistas ali, né? Os veículos disputam espaço mesmo para ver quem segue adiante. São caminhões, ônibus, carros, vans, motos por ali também. Então, muito cuidado ao fazer esse deslocamento. Também atenção redobrada ao passar perto das escolas. Esse horário é um horário de saída, né, dos alunos do turno da manhã. Então, atenção, cuidado com pedestres, com vans, com ônibus, enfim, muito cuidado mesmo ao trafegar aqui pela cidade. 27 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Marina Araldi traz informações sobre um processo seletivo que o Ministério Público está abrindo para a contratação de estagiários, Marina. Isso mesmo, o Ministério Público do Estado do Paraná vai contratar por meio de processo seletivo 2 estudantes do curso de Direito. Para se inscrever, os interessados devem estar matriculados entre o 3º e o 5º ano ou 5º ao 8º período do curso em instituições reconhecidas pelo MEC. A vaga é para a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do Iguaçu, local em que a atuação do estagiário deve se passar em jornada de 4 horas por dia, com bolsa auxílio de R$ 980. Esta seleção será composta por provas escritas, previstas para o dia 24 de abril, e entrevista com os aprovados da primeira etapa, como mostra o edital. As inscrições serão recebidas até o dia 20 de abril na Secretaria do Ministério Público da Comarca de Foz do Iguaçu, com sede na Rua Epifânio Sousa, número 111 do Jardim Polo Centro. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 da manhã e das 13 às 18 horas, Guilherme.
Obrigado, Marina, pela informação. Ela volta daqui a pouquinho com outras notícias aqui da nossa cidade. Estou conversando com o professor Fábio Aristimunho Vargas, ele que é autor do livro Formação das Fronteiras Latino-Americanas, um livro, né, derivado da tese de doutorado apresentada e que foi lançado ainda pela Fundação Alexandre de Gusmão, estando inclusive disponível, né, para download em seu formato eletrônico no site da Fundação. Estamos falando sobre fronteiras, já falamos aí de vários assuntos relacionados à nossa fronteira aqui em si, né? E no bloco anterior, por exemplo, falamos da questão aí de que aqui, onde está Foz do Iguaçu, já é, né, território de administração portuguesa, depois brasileira, desde 1750, então aquilo que se diz, né, que o Brasil tomou essas terras na Guerra do Paraguai, não procede. Agora, quando se fez a usina de Itaipu, foi colocada uma questão de que na região ali de Guaíra, região das Sete Quedas, havia uma parte do território que não se sabia, né, especificamente ali naquela fronteira onde é o estado de Mato Grosso do Sul, né, não se sabia exatamente onde era Brasil, onde era Paraguai. Ali sim havia uma disputa entre os dois países para definição mesmo da fronteira? Justamente, o tratado, a delimitação feita pelo tratado Cotegipe-Loizaga, estabelecido no contexto do pós-guerra do Paraguai, não deixava claro a quem pertenciam algumas ilhas, alguma porção de terra naquela região. Então havia sim uma margem para interpretação, assim como há hoje em dia em outros pontos da fronteira do Brasil, por exemplo, Brasil com o Uruguai, Brasil com a Bolívia, existem ainda pontos indefinidos, são questões que ficaram pendentes. Mas essa questão específica do Brasil com o Paraguai se resolveu com a usina de Itaipu. Quando veio o lago de Itaipu, ele soterrou, ele encobriu esses territórios todos contestáveis, né, que poderiam dar margem a litígio, então a coisa se resolveu dessa maneira. Ali, inclusive, entre Mundo Novo e Salto do Guairá, foi criado um refúgio biológico binacional? Pois é, talvez dentro desse contexto de indefinição, né? Mas a região ali é bem delimitada e demarcada, né? Não há hoje nenhuma dúvida a respeito. Agora, o Brasil, na Guerra do Paraguai, especificamente, o Brasil tomou territórios do Paraguai, ali na região de hoje é Mato Grosso do Sul. Houve ali uma perda territorial por parte do Paraguai? No caso do contexto clássico de guerra de conquista, onde um território efetivamente pertencente a outro país é tomado por um vizinho seu, não foi o que se passou, né? Classicamente, dentro por exemplo, do de guerra de conquista, empreendida pelas potências colonizadoras, né, no imperialismo e tal. O que aconteceu foi o seguinte: havia territórios subjúdice, ou seja, em litígio entre Brasil e Paraguai. Havia uma indefinição também, não se podiam usar os critérios do ultipossidete juris, nem ultipossidete de fato, ou seja, quem ocupava de fato, que era uma região ou de ocupação ambígua, ou seja, paraguaios e brasileiros ocupavam, ou então não havia uma definição clara nos tratados, no histórico, ou eram regiões semidespovoadas. Então, esses critérios não se podiam utilizar. E aí o que aconteceu com a guerra foi que o Brasil forçou a solução a seu favor. Não é uma guerra clássica de conquista, né? Mas a gente também não pode dizer que o Brasil fez isso de maneira amistosa. Então, digamos assim, um meio termo entre os dois. Agora, aqui Foz do Iguaçu é até um caso curioso, porque nós tínhamos os tratados lá, né, a delimitação ali de que Rios Paraná e Iguaçu formavam, né, as fronteiras entre os impérios de Portugal e Espanha na América, isso lá desde 1750. Agora, Foz do Iguaçu, enfim, a colônia militar do Iguaçu, o primeiro movimento até que o Estado brasileiro fez para ocupar a região, acabou sendo só em 1889, com a formação da colônia. O Brasil meio que até se assustou com o fato de que descobriu que aqui na nossa região havia uma grande quantidade de paraguaios e argentinos e pouquíssimos brasileiros vivendo? Pois é, aqui a ocupação se deu de modo, ou pelo menos a preocupação do governo central em relação à fronteira se deu de modo tardio, quando começou um movimento no sentido de ocupar as fronteiras, para evitar, por exemplo, a experiência que se passou com a Bolívia, com o Acre, né? O que aconteceu no Acre, de maneira bem simplista? O Brasil encheu de brasileiros por meio de políticas públicas, né, para ocupar a Amazônia, uma região semi-despovoada até hoje. Então fez políticas sobretudo de migração interna do Nordeste para ocupar, e era no ciclo da borracha, que era uma ocupação extensiva, né? Precisava de grandes áreas para poder explorar o látex, e aí com isso muitos brasileiros ingressaram no território boliviano, ocuparam o Acre. Quando o governo boliviano tomou ciência disso, de maneira até que incidental, já era tarde, não conseguia mais impor sua soberania, e acabou, depois de uma situação conflituosa,
perdendo território. Oficialmente, o Brasil comprou o Acre da Bolívia, mas na verdade o que se passou foi uma ocupação do território, seguida por um tratado, né, que forçou com que a Bolívia cedesse, trocando em miúdos, claro, né? Então, a partir dessa experiência, o Brasil passou a se preocupar mais com suas fronteiras, ocupá-las, fazer uma política pública de ocupação, para que não fizessem conosco o que nós fizemos com a Bolívia, né? Encher de estrangeiros numa região nossa semi-despovoada e depois ficar impraticável a manutenção da soberania. Isso é um pouco até da preocupação que o Paraguai tem hoje com relação às áreas leste do país, porque a gente vê que houve uma ocupação principalmente a partir das décadas de 60, 70 aí do século passado, né, quando abriu-se a Ponte da Amizade, a BR-277, a própria formação do Lago de Itaipu, que muitos brasileiros foram para o Paraguai e ocuparam áreas no Alto Paraná, Canindeju, Itapua, enfim, toda essa faixa leste do Paraguai. Isso até embasa um pouco dessa preocupação dos paraguaios de que em algum momento possa haver algum tipo de reivindicação? Com certeza, e nesse contexto se insere a criação da lei que criou a faixa de fronteira no Paraguai. No Brasil, a faixa de fronteira é de 150 quilômetros, ou seja, da fronteira território adentro, né, 150 quilômetros. Daqui até Cascavel, mais ou menos. Mais ou menos até Cascavel. Isso vai da Amazônia até o Rio Grande do Sul. No Paraguai, a faixa de fronteira é de 50 quilômetros e foi criada por lei. No Brasil, é pela Constituição. E essa lei que criou, como nós estudamos no direito, a lei não pode retroagir, os seus efeitos não podem atingir os atos jurídicos perfeitos. Então, o que acontece é que já havia muitos brasileiros que viviam na região de faixa de fronteira, e quando se implantou a faixa de fronteira, que é basicamente dizer que estrangeiros não podem ter imóveis rurais nesse espaço, já havia brasileiros que possuíam. Então, esses daí, a nova lei não poderia atingir, né? Porém, muitos outros se instalaram depois da lei da faixa de fronteira. Isso tem originado um conflito fundiário que vem se agravando nos últimos anos e que esteve até no cerne do impeachment do presidente Lugo em 2012. Foi um conflito fundiário que foi um dos pretextos, né, para o impeachment tão célere de 30 horas do presidente Lugo. E, inclusive, se costuma dizer no Paraguai que o Paraguai ele tem tanto título de terra, né, emitido por tantos órgãos, que o país precisaria de um segundo andar para acomodar todo mundo que diz ser dono de terras ali, em razão disso, que até ao longo do tempo o órgão X do governo, o órgão Y foi emitindo títulos de propriedade, enfim, é uma confusão que eu não sei realmente como o Paraguai vai conseguir solucionar isso. Agora falamos muito aqui da fronteira Brasil-Paraguai, falamos da fronteira Brasil-Argentina, mas talvez uma das mais discutidas aqui no sul do Brasil, até a gente observando mapas ao longo do tempo de mudanças, tenha sido a fronteira Brasil-Uruguai, ali no Rio Grande do Sul, com algumas mudanças significativas de traçado. No caso, a fronteira Brasil-Uruguai tem a questão que desde 1828, quando o Uruguai se declarou independente, né, e com reconhecimento do Brasil e da Argentina por meio de um tratado bilateral, veja que curioso, o reconhecimento do Uruguai se deu por um tratado entre Brasil e Argentina, né? O Uruguai mesmo não participou. Desde então se vem fazendo alguns ajustes nas fronteiras. Por exemplo, o Rio Jaguarão, que está na fronteira oeste do Brasil com o Uruguai, durante muito tempo, pelo tratado, pertencia só ao Brasil. É o que a gente chama de política de costa seca. O rio pertence a um dos países ribeirinhos. O Uruguai não tinha direito de navegação, não tinha direito de usar os recursos hídricos, não tinha direito à pesca, não tinha nada. Só depois de uma revisão, isso já no começo do século XX, o Brasil partilhou as águas do rio, né? Porém, as ilhas ficaram pertencentes ao Brasil. Só que ficou uma ilha pendente, chamada Ilha Brasileira, que pelo tratado se diz o seguinte: todas as ilhas do rio Jaguarão pertencerão ao Brasil. Mas e a Ilha Brasileira? A Ilha Brasileira, o Uruguai passou a interpretar que, como ela está bem na foz do Rio Jaguarão com o Rio Uruguai, o Uruguai passou a dizer que é do Rio Uruguai, não do Rio Jaguarão. Desculpa, Rio Quaraí, estou falando errado, Rio Quaraí. E aí, o Uruguai reivindica essa ilha chamada Ilha Brasileira, né? E é uma questão pendente até hoje. A Ilha Brasileira pertence a quem? Tinha um sujeito, um senhor que vivia lá até alguns anos, mas ele morreu e hoje é uma ilha desocupada. Então, nós não temos esse critério, quem ocupa efetivamente. Era um brasileiro, hoje é uma ilha desocupada. Então, é uma questão pendente. E também tem a questão do Rincão de Artigas, outra região enorme, né, tamanho de uma cidade, entre Brasil e Uruguai, que permanece indefinida. E olha, nós temos aqui também uma ilha na nossa fronteira, bem ao lado ali da Ponte da Amizade, você que passa, que é a Ilha Acaraí. Na volta do intervalo, aqui no Antes do Almoço, eu vou perguntar ao professor Fábio Aristimunho Vargas a quem realmente pertence aquela ilha, se é Brasil ou Paraguai. É um instante só, já voltamos ao vivo aqui na RCI. Programa Antes do Almoço volta já. O Paraná está fazendo o maior investimento da sua história em saneamento.
São milhares de obras espalhadas por todo o estado que você não vê, porque a maioria está embaixo da terra. Mas os benefícios você sente na saúde e na qualidade de vida. Quando mata a sede, quando escova os dentes, quando prepara uma refeição. Não é à toa que temos 5 cidades entre as 11 melhores do país em saneamento. E Curitiba é a melhor entre as capitais. Isso é trabalho da Sanepar e do governo do Paraná. Sempre a favor dos paranaenses. 12h16. A Copel alerta. A faixa de terra sob as linhas de transmissão é uma área de segurança. Não estacione, construa ou jogue lixo nestas áreas. Queimadas também são proibidas. Se presenciar situações de risco ou ocupações irregulares embaixo das linhas de alta tensão, avise a Copel. Evite o choque, evite acidentes. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Benvenuti a Foz do Iguaçu. Anche io ascolto RCI. A RCI apresenta Momento Innova Cities, com Mariângela Lickman. Cerâmica imita ossos e cicatriza sozinha em 1 minuto. Usando uma analogia com os mecanismos de cicatrização óssea dos animais, pesquisadores da Universidade Nacional de Yokohama, no Japão, adicionaram um ativador de cicatrização a uma cerâmica industrial, que permitiu que a mesma eliminasse completamente rachaduras em apenas 1 minuto. As cerâmicas com capacidade de autocura foram descobertas por um grupo de pesquisa da mesma universidade em 1995. Leves e resistentes ao calor, elas atraíram a atenção global pelo seu potencial uso como material para turbinas e motores de aviões. No entanto, os mecanismos da autocura não foram totalmente compreendidos e as rachaduras são curadas completamente apenas numa faixa de temperatura entre 1.200 e 1.300 graus Celsius, por longos períodos no forno. Desde então, várias equipes vêm tentando identificar o mecanismo de autocura para desenvolver cerâmicas de autocura rápida, numa faixa de temperatura maior. Toshio Ozada e seus colegas descobriram agora que as cerâmicas que cicatrizam sozinhas passam por 3 estágios de cura análogos aos processos de cicatrização óssea: inflamação, reparo e remodelação. Ampliando a analogia, com base no fato de que a rede de fluidos corporais nos seres humanos é essencial para a cicatrização dos ossos danificados, Ozada adicionou uma quantidade traço de um ativador de cicatrização, o óxido de manganês. E o resultado não poderia ser melhor. As cerâmicas cicatrizaram em apenas 1 minuto, a 1.000 graus Celsius, em comparação com as cerâmicas de autocura convencionais, que cicatrizam as fissuras depois de 1.000 horas a temperaturas mais elevadas. Com base nesses resultados, a equipe está partindo agora para sintetizar cerâmicas resistentes ao calor que nunca se romperão quando rachadas. Para isso, eles planejam selecionar os melhores ativadores de cicatrização e manipular com precisão sua dispersão nos grânulos do material, melhorando ainda mais a capacidade de autocura da cerâmica. A RCI apresentou Momento Innova Cities. Voltamos a apresentar programa Antes do Almoço. 12h20, de volta aqui para o último bloco do Antes do Almoço, nesta quinta-feira, 12 de abril de 2018. Marina Araldi comigo aqui no estúdio para falar a respeito da questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo para pedido de isenção da taxa do Enem termina agora, domingo. Exatamente, Guilherme. A isenção da taxa de inscrição do Enem termina neste domingo, dia 15. Inicialmente, o INEP, órgão responsável pela prova, havia fixado o prazo final no dia. Conforme o órgão, mais de 2,5 milhões de candidatos já solicitaram a dispensa da taxa. Este ano, com as mudanças implementadas pelo governo, o pedido de isenção acontece em data e procedimentos diferentes do processo de inscrição do exame. O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa, obtendo
ou não a dispensa do pagamento, deverá inscrever-se no Enem 2018 entre os dias 7 e 18 de maio. O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 23 de abril. Quem tiver o pedido rejeitado poderá manifestar recurso da decisão até o dia 29 de abril. Candidatos beneficiados com a isenção no ano passado e que faltaram ao exame devem justificar a ausência para concorrer à gratuidade neste ano. Portanto, não perca o prazo, domingo agora, para você solicitar aí essa isenção. Marina Arnaldi, que volta às 14h no programa Depois das Duas. Depois das duas, com Daniela Valiente, Renata Tomasi e comigo também. E muitos convidados legais aí. Deixei você falar o nome das apresentadoras para não correr o risco de apanhar, né? Isso. Quando, por exemplo, né, eu acabo chamando a Renata Valiente, essas coisas assim, né? Só para eu não me complicar mesmo, tá bom, meninas? Se vocês estiverem ouvindo aí, tá? Isso aí. Por favor. Obrigado, Marina, participando Obrigada. aqui da programação. Estou conversando com o professor Fábio Aristimunho Vargas, ele que é autor do livro Formação das Fronteiras Latino-Americanas, um livro originado da tese de doutorado sobre esse assunto, né, do trabalho ali de doutorado. E eu deixei aí antes do intervalo, né, a pergunta básica sobre a questão da ilha Acaraí, aquela ilha ali que a gente indo em direção ao Paraguai, né, no alto ali da Ponte da Amizade, olhando à direita, tem uma ilha. A quem pertence aquela ilha? Brasil ou Paraguai? No caso de corpos de água, rios, lagos, enseadas, existem diferentes critérios. Por exemplo, pode ser o critério da equidistância, ou seja, quando se identificam os pontos médios entre as margens, e ali passa a linha. Podem ser linhas artificiais, por exemplo, o lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, passam a ser 2 linhas retas, né? Ou pode ser o chamado Talveg, que é o fundo, o leito mais profundo do rio. No tratado entre o Brasil e o Paraguai, o tratado do Cotegipe-Loizaga, se determinou que seria o Talveg, o leito mais profundo. Então, a fronteira não passa no meio. Ele segue a profundidade do rio, né? Para isso deve ser feita uma avaliação pela comissão mista, identificar onde passa o Talveg, isso consta em cartas náuticas. E qual a vantagem do Talveg? Ele determina para que lado uma ilha pertence. Então, quando chega a linha ali na ilha de Acaraí, se faz a medição para que lado é mais profundo, né? Seguindo o rio, à direita ou à esquerda, né? No caso, como ficou à direita, ou seja, a linha passou mais para o lado mais próximo do Paraguai, essa ilha ficou para o lado brasileiro. Então, a ilha de Acaraí pertence ao Brasil por causa do Talveg. Portanto, território brasileiro ali, a ilha de Acaraí. Nas cataratas do Iguaçu, houve uma definição similar também para definir o que é Brasil e o que é Argentina? Também, o mesmo critério do Talveg, que passa pelo leito mais profundo do Rio Iguaçu e determina que aquela ilha, a ilha de San Martín, pertence à Argentina. Ficou para um lado mais profundo, ficou bem entre o Brasil e a ilha, né? Então a ilha pertence à Argentina. Nós estamos conversando aqui sobre fronteiras, né? E até é interessante nós fazermos um relato, porque quando puxamos da história aqui da nossa região, houve a passagem de vários exploradores por aqui. O mais famoso deles é o Cabeça de Vaca, o Álvar Núñez Cabeça de Vaca, ele que era um espanhol que fez o registro histórico, inclusive, né, das cataratas do Iguaçu, fez a primeira menção histórica conhecida sobre as cataratas. Claro, além dele, outras pessoas passaram aqui por nossa região e há algumas histórias curiosas até sobre tudo isso. Com certeza. A primeira expedição foi uma expedição espanhola, comandada por um português chamado Aleixo Garcia, que passou aqui pela região e foi ali para a região do Prata, né, da Prata do Cochabamba, onde hoje é Bolívia. Então passou pelo caminho Peabiru, pegou, né, dos ramais. A segunda expedição foi a expedição de Peru Lobo, essa uma expedição portuguesa enviada pelo governador-geral do Brasil, Martim Afonso de Souza, que tinha por objetivo também seguir o caminho Peabiru em busca da prata, né? Só que quando chegou aqui e foram atravessar o Rio Paraná, eles foram mortos por índios locais. Então essa expedição pereceu na travessia do Rio Paraná. E a terceira expedição foi a expedição do Cabeça de Vaca, que veio lá da ilha de Santa Catarina, veio subindo, chegou no Rio Iguaçu, ele faz isso num relato de um dos livros dele, né, de viagem, e ele vai narrando que ele encontrou poucas povoações, tal. Ele tinha guias, índios guaranis, né, com guias. E quando ele veio seguindo por terra o rio, né, o Rio Iguaçu, a certa altura ele encontrou uma tribo indígena que falou dessa expedição que tinha sido morta na travessia, que explicou para ele que o rio ia dar no Rio Paraná, né, que ele queria chegar no Rio Paraná. Então os índios falaram: você quer chegar no Rio Paraná? É só seguir esse rio, segue aqui pelo rio que ele vai chegar lá.
E não falou nada das cataratas para ele. Então eu imagino, assim, quando eu vi a leitura, achei curioso, achei engraçado. Falou, o índio tá dando uma desperto. Falou assim, segue aqui, europeu, pelo rio, só vai embora, né? Não avisou nada das cataratas. E o Cabeça de Vaca diz que chama a região de um mau passo. Exatamente, ele não gostou nem um pouco da passagem por aqui. Pelos problemas causados justamente de ter que sair do rio e tudo mais, levar tudo pela margem, né? Isso, e ele descreve, né, e que eram da altura de 7 lanças, né, a água subia, evaporava a altura de 7 lanças. Fez a primeira descrição, o primeiro europeu a descrever, e isso se difundiu bastante, né, no mundo conhecido à época. Vamos falando de fronteiras aqui, e eu acredito que isso será tema de noticiário, inclusive nesse ano de 2018, a questão de uma fronteira que até hoje existe muita disputa, né, muita contestação, a fronteira entre Bolívia e Chile. É um assunto que está, inclusive, sob arbitragem internacional neste momento? Essa é a fronteira mais problemática da nossa região. A Bolívia tinha saída para o mar, até a Guerra do Pacífico, né? Que se encerrou com a vitória do Chile sobre a Bolívia e o Peru. A Bolívia perdeu todo o seu litoral para o Chile e o Peru perdeu uma parte do seu litoral, da sua região sul, para o Chile. E desde então a Bolívia reivindica uma saída litorânea, reivindica a devolução do território perdido. Essa questão já gerou muita celeuma entre os dois países historicamente, né? O Chile tentou compensar, daí desde o governo Evo Morales a compensação centenária foi contestada, né? Por exemplo, o Chile construiu uma ferrovia às suas próprias expensas, ligando La Paz até o porto, né? Para fazer a Bolívia tivesse como exportar. E deu total isenção tributária às mercadorias que transitassem por ali, e a Bolívia aceitou no primeiro momento, depois passou a contestar, e desde o governo do Evo Morales reivindica a saída marítima. E essa questão foi levada para a Corte de Haia, a Corte Nacional de Justiça, que vai decidir, se não este ano, no ano que vem, porque as arguições terminaram em março, né, as arguições orais, então a sentença está sendo produzida agora, é um prazo de alguns meses, vai decidir se o Chile tem o dever ou não de negociar a saída marítima para a Bolívia. Então é a questão do momento, é a grande questão internacional agora no nosso contexto sul-americano, Guilherme. Ou seja, depois de tantos anos, né, de mapa desenhadinho aqui na nossa região, quem sabe até podemos ter alguma alteração nessa questão? Com certeza, mas os mapas aqui na região sempre foram imprecisos, sempre foram revistos, sujeitos a indefinições várias, né? É o que eu chamo de conflitos ocultos. A gente olha o mapa, aprende na escola, acha que está tudo certinho, né? Mas tem muitos problemas ali escondidos que voltam a aflorar quando há uma questão política, quando um dos países resolve explorar recursos econômicos daquela região, né? E aí a coisa esquenta. Mas, assim, pacíficas nós temos pelo menos 20 pontos ainda bem quentes, bem definidos nas fronteiras latino-americanas. E estamos falando aqui já há 1 hora sobre questões de fronteiras, e é bom frisar o seguinte, o trabalho, né, o livro do professor Fábio, Formação das Fronteiras Latino-Americanas, ele é um calhamaço, é muito extenso, e eu falo isso no sentido positivo, né, de documentação e tudo mais, e um ponto que a gente precisa frisar aqui, alguns desses assuntos que a gente abordou aqui, inclusive, né, como até você disse, para não fazer propaganda enganosa, pois é, não estão contidos no livro. Isso. Eu achei excelente o papo, adoro falar de fronteiras, mas eu achei isso importante fazer essa ressalva. O livro trata das fronteiras latino-americanas, trata pontualmente das fronteiras locais, né? Mas ele trata, o tema geral são as fronteiras latino-americanas. São 600 páginas, eu brinco que é uma arma branca, você joga na cabeça de um, mata. Quem quiser saber mais, portanto, livro disponível ali também no site da Fundação Alexandre de Gusmão. Agradeço aqui ao professor Fábio Aristimunho Vargas por esse bate-papo no Antes do Almoço de hoje. Agradeço eu, Guilherme, ficou sempre à disposição aí. Conversa que estará disponível na íntegra no nosso Facebook Rádio RCI Iguaçu e daqui a pouquinho no site semprerci.com.br. Vamos agora ao De Primeira em Rede Nacional Informações dos Esportes na programação da Rádio Bandeirantes. Já a programação local da RCI volta às 2 da tarde com o programa Depois das 2. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente quinta-feira. Argentina, ainda hoje tem mais brasileiros em ação. O Atlético Paranaense recebe o Newell's Old Boys às 7h15 da noite lá em Curitiba. E o Botafogo